Fala pessoal, Sargento Trader aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão. Vamos analisar um pouco como é que está o mercado, como é que foi a nossa semana. Foi péssima, né? Eu acho que vocês já podem perceber isso pelo nosso balanço. A gente está com 457 dólares, né, na nossa conta, ou seja, a gente estava num patamar de 480, quase 490. Em lucro flutuante, a gente chegou aos nossos 500 dólares de volta, né? Só que aconteceram algumas coisas nas operações que a gente tinha aberto que não concretizaram o nosso lucro, né? De uma forma completa, ou seja, não pegou no nosso alvo, teve operações que ficaram muito próximas do alvo e não fecharam, e é o que a gente vai comentar com vocês hoje também, o que a gente está achando de como que o mercado está ultimamente, né? Todo mundo sabe que o mercado está uma loucura, não preciso ficar falando isso, né? Porque eu acho que todo mundo que está se dignando a operar já percebeu isso. Mas em tempos de crise é assim mesmo, né? E se a gente está disposto a operar no cenário desse, a gente tem que saber lidar com um cenário previsível, que é geralmente aquele cenário com dificuldade de ganhos, né? Mas enfim, eu vou comentar aqui uma operação que a gente tinha feito no Audi SD. Eu não sei se vocês lembram, né? A gente tem uma outra operação aberta aqui agora, mas no Audi SD a gente tinha uma operação, né, de compra aqui atrás, tá? Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha comprado o Audi SD mais ou menos nesse candle aqui, ó. A gente tinha comprado nesse candle forte aqui, que foi o dia que o índice dólar ele deu uma bela despencada, né? A gente comprou com esse candle de força aqui, ó. Foi nesse candle que a gente comprou, tá? E aí o que acontece? O nosso alvo ele estava em 65,630, né? Então essa linha vermelha aqui é onde estava o nosso alvo. E olha o que o mercado fez. Ele chegou muito próximo ao nosso, muito mesmo, muito próximo ao nosso alvo e não fechou. Coisa de um pip, praticamente 2,4, né, 2,4 pips para pegar no nosso alvo e não pegou. Aconteceu aquilo que muitas pessoas têm medo que aconteça nas operações, que é o preço do mercado andar ao seu favor, né? E quando chegar bem próximo do seu alvo, ele retornar tudo e acabar te estopando. O que aconteceu foi que a gente viu isso daqui e fechou a operação antes da hora, infelizmente, né? A gente teve que fechar. Mas por que a gente manteve, né, a operação? Porque ela tinha rompido essa resistência aqui, ó. O preço tinha rompido essa resistência e a gente falou, bom, se rompeu a resistência, está na tendência de alta, vamos deixar comprado, né? Que a probabilidade é que chegue nessa resistência aqui. Chegou a tocar chegou a resistência praticamente, mas ele não pegou no nosso alvo, né? Então por pouquíssima coisa o Audi SD não pegou no nosso alvo. Então de novo a gente fez uma operação no Audi SD e que não deu certo. E a partir dessa operação, todo trader que olha isso fica desconfortável, né? A intenção do Trader Tranquilão é mais um projeto voltado ao educativo, né? No sentido educacional, do que de ganhar dinheiro de fato, né? Claro que a gente operando aqui, a gente prefere ganhar dinheiro, é isso que a gente está fazendo aqui, mesmo com esse cenário difícil. Mas a gente também tem que comentar com vocês a realidade das coisas, né? A gente tem que comentar com vocês como que de fato a gente se sente como trader vendo esse tipo de coisa. Isso aqui é chato. Esse tipo de situação é chata, não é uma coisa legal, é uma coisa que vai te deixar, principalmente se você já estiver num cenário de histórico negativo, esse tipo de coisa vai te deixar mal, né? Isso pode mexer sim com o seu emocional, e foi o que aconteceu comigo, né? Então, no meu caso, o meu psicológico ele já começou a ficar ruim com essa situação, né? Que eu vi o dólar australiano despencando aqui, né? Por conta da China, né? A China proibiu a importação de carne bovina. Não sei se vocês viram isso.
mas a China proibiu a importação de carne bovina da Austrália como uma possível retaliação a esse sentimento anti-China que é liderado pelos Estados Unidos, mas que a Austrália também ultimamente tem compactuado com o argumento americano. Então a China tomou uma medida de proibir importação de carne bovina da Austrália. Só que aí o que acontece? A Austrália e a China são economias relativamente com ligações consideravelmente fortes no sentido de comércio, né? Então, com isso, o mercado acabou pensando que se já proibir importação de carne bovina, imagine se eles proibirem, por exemplo, importação de minério, importação de outras coisas que são relevantes em teor comercial entre esses dois países. Então, por conta disso, o dólar australiano já apresentou essa queda aí por conta dessa medida da China. E a gente ficou sem o nosso lucro na operação. E aí agora a gente tem um cenário aqui que o dólar australiano ele está se desvalorizando frente ao dólar americano, né? E a gente está aproveitando essa desvalorização e a gente está vendido aqui no dólar australiano porque ele já rompeu aqui esse fundo aqui, ó, né? Ele rompeu isso daqui, esse fundo que o mercado tinha, né? Ele já rompeu. A gente fez a nossa projeção, né, de acordo com a nossa estratégia. A gente pegou lá de cima até o fechamento do candle que foi responsável, né, por esse rompimento. E a gente está aqui com a nossa projeção, né, acreditando que o dólar australiano pode ser cotado a 0,63,532. Né. Pode ir um pouquinho mais abaixo? Pode, mas por precaução a gente está colocando o alvo um pouquinho mais acima aqui. Tá? Então, o nosso desandar começou aqui já nessa operação do AUD-USD. Aí vindo aqui para o EUR-USD, o que aconteceu? Aconteceu uma situação semelhante no EUR-USD, em que nós estamos vendidos aqui agora, né? Mas eu já comento essa operação aqui com vocês. EUR-USD foi o seguinte, a gente também estava vendido no EUR-USD, né? A gente estava vendido aqui. Deixa eu tirar o movimento automático aqui, senão não vou conseguir explicar. Bom, no EUR-USD a gente estava vendido nessa região aqui, ó. Porque aqui a gente tinha um ombro, né? A cabeça ali em cima e o ombro. A gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui, tá? E aí a gente estava vendido nessa operação aqui. Nós estávamos vendidos, né? Acreditando que o euro ele ia chegar até aqui embaixo, né? Até esse nível, até esse fundo aqui, até esse nível de suporte, né? A gente acreditou que o euro poderia chegar nessa região aqui. E aí o que aconteceu? A gente colocou o nosso alvo um pouquinho mais acima, né? Na verdade, como uma precaução, né? Porque ultimamente o mercado ele chega muito próximo de um suporte ou de uma resistência e ele já retrai de uma vez. E aí o que aconteceu? A gente colocou o nosso alvo aqui, né? Nessa região aqui de 0,67, só que o que aconteceu? O EUR-USD ele ficou praticamente em cima do nosso alvo, né? Só que a operação ela não fechou por quê? Ela não fechou por conta de custo operacional. Porque quando você abre uma operação, você tem que pagar o spread dela também. Não é só você abrir a operação, pegar no alvo e pronto. Você tem que pagar o spread. Então, assim que a gente... vocês lembram que a gente comentou, que a gente estava esperando... nessa operação aqui um pullback, e ele fez o pullback exatamente onde estava marcado, né, que foi nessa região ali, naquela região ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nessa região aqui, a gente comentou no vídeo, a gente está esperando um pullback nessa região aqui, né, nessa região. Ele fez o pullback exatamente aí e caiu. Só que ele não fechou o trade, como eu acabei de falar, por conta de custo operacional, né? Então, por conta de spread, a gente teve uma outra frustração, né, no EUR-USD. Então, só nessas duas operações, a gente perdeu aí uns 12, 13 dólares assim. Brincando, nessas duas operações a gente perdeu 12, 13 dólares, né? De lucro, né, que a gente poderia ter tido. O que a gente desenvolveu aqui foi só prejuízo nessas operações, porque a gente teve que fechar no negativo. E aí no outro dia teve aquela porrada, né? O índice dólar ele teve uma queda abrupta, né? O índice dólar, e aí o euro
teve essa subida toda aqui, ó, né? No dia seguinte. E isso aqui aconteceu durante a madrugada. O preço ele não, a gente até viu o preço em cima do nosso alvo. E aí você deve estar se perguntando, então por que você não fechou, sendo que você viu? A única coisa que deu tempo para fazer foi tirar o meu stop. Melhor dizendo, aqui no EURUSD a gente não ficou negativo, porque eu tirei o nosso stop do negativo e coloquei no stop gain. Então a gente fechou aqui com essa operação com $1 e 30 e poucos centos, se eu não me engano. E aí durante a madrugada os players europeus, eu não sei bem porquê, eles fizeram o preço do euro subir, né? E aí subiu tudo isso daqui e parecia até que não ia parar de subir até ontem, né? Mas ainda assim a gente tomou um stop, né? Porque a gente estava acreditando que o euro ele ia continuar subindo, porque a gente viu um movimento de retração aqui que nos lembra até uma bandeira. E a gente estava comprado aqui no euro ontem. Só que aí veio o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né? Vocês estão percebendo que a gente está fazendo as análises certas, a gente não está fazendo análise errada, né? A gente está fazendo tudo certo. Aqui um ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente vê um forte movimento de alta, uma retração que lembra bandeira, um rompimento dessa bandeira e tal. A gente fez uma projeção que o euro poderia chegar até essa região aqui, ó, que é a linha de mastro da bandeira, né? E a gente fez a projeção que o euro poderia chegar mais ou menos até aqui, né? A gente fez toda a análise correta, só que aí, por conta do discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, né, o Jerome, né, acabou que o euro ele parou de subir, né, porque o Fed desconsiderou juros negativos, né. Isso aí deixou o mercado mais tranquilo aos olhos dos investidores para o dólar americano. E aí acabou que se formando aqui um topo duplo, né? Um topo duplo e o euro agora desvalorizando frente ao dólar. Então, nessa operação aqui a gente estava com lucro flutuante, só que por conta do discurso do presidente do Fed, o euro agora nesse momento se encontra em desvalorização frente ao dólar, né? Então, né, a gente está num cenário muito caótico, né, que a gente faz as operações corretas, mas por conta de eventualidades do mercado, por conta de discursos, notícias, a análise gráfica que é correta, ela acaba se tornando irrelevante, porque as pessoas estão se comportando mais no momento a sentimento, né, o preço, pelo que eu estou enxergando, ele está se comportando muito mais ele está muito mais sensível, melhor dizendo, porque o mercado ele sempre se movimentou sobre pessimismo, otimismo, mas ultimamente ele está muito mais sensível às notícias que estão sendo divulgadas, né, e a discursos também. Então, nós aqui do Trader Tranquilão, do Forex Social, né, a gente está sofrendo com isso, e o resultado é que a gente só acaba obtendo prejuízo nas operações por conta disso, né. Fora que alguns movimentos acontecem no mercado quando a gente não está olhando para a tela. Isso é um outro detalhe também que eu tenho que comentar com vocês. Quando a gente está olhando para a tela, a gente até encontra análises, observações, mas quando a gente não está olhando para a tela em si, a gente vê que o preço ele acaba fazendo essas coisas. Tipo esse topo duplo aqui, eu não estava olhando para a tela quando aconteceu, né? Então, são várias coisas que também são fatores para a gente sair no prejuízo. Mas aqui, né, comentando a operação que a gente está aberto agora, né, a gente está vendido no euro, né, porque ontem foi divulgado notícias do setor industrial da Europa, que foi o menor dado divulgado da história da Europa e aquela coisa toda, né. E bom, o que a gente tem aqui no EURUSD? A gente está vendido por quê? A gente está vendido porque, né, foi considerado que os Estados Unidos não ia deixar o juro no negativo, né? E aqui a gente tem uma bandeira, né? Basicamente uma bandeira, né, de retração. A gente vê um movimento forte de queda aqui do euro, né? E aí a gente vê um movimento de acumulação aqui do euro. E aí agora a gente está vendido acreditando que ele pode chegar pelo menos a 1.07373. É uma projeção maior para uma bandeira desse tamanho? Deveria ser uma projeção maior. O nosso alvo deveria estar lá embaixo. Mas o que acontece? Por que eu não estou tão confiante assim a ponto de querer deixar o alvo lá embaixo? Porque a gente tem esse nível aqui, né? Esse nível de suporte. E por que é um nível de suporte? Por conta disso daqui, ó.
O mercado ele apresentou nesse ponto um movimento de impulsão muito forte por parte dos compradores. Então, para prevenir qualquer tipo de eventualidade, a gente colocou um alvo aqui e a gente está buscando aí um lucro de 7 dólares e 16 centos. É o que a gente está disposto a ir atrás, porque eu sinceramente estou bem receoso com esse mercado desse jeito. Por ele estar muito sensível a notícias, eu sinceramente não consigo mais confiar em deixar alvos muito longos. Tá muito complicado de pensar assim, então a gente vai deixar o alvo aí e ver o que pode acontecer, ok? E a gente fez aqui uma análise do índice dólar em si, né? A gente está analisando o índice dólar, ele está numa tendência de alta, tá? Isso daqui, ó, foi o discurso do Fed de ontem, que mudou tudo, né? Porque até o discurso do Fed, o dólar estava em queda, né? Até aqui, ó, o dólar estava com um cenário de queda. Aqui dava para você traçar até um Fibonacci e falar assim, olha, é só a gente pegar aqui 100% do Fibonacci, colocar aqui embaixo, colocar 0% lá em cima, fazer a projeção e acreditar que o dólar poderia chegar a esse patamar aqui, ó, né? O 161 do Fibonacci. Por quê? Porque aqui em cima a gente teve um topo duplo, né? Então o topo duplo é praticamente uma figura de reversão de tendência. Então a gente está vendo aqui, presenciando uma reversão de tendência. Aí veio o discurso do presidente do Banco Central e mudou tudo, né? Fez esse candle fortíssimo aqui de alta, né? Em um nível de suporte que eu até marquei aqui, ó, esse nível de suporte. E aí agora o dólar se encontra em alta, né? Ele voltou a subir aí, né? Porque as palavras do Fed, né, fizeram o mercado mudar completamente. E de acordo com a nossa estratégia, o alvo para o dólar é aquele alvo que a gente estava, né, até sugerindo, 100,690. Ele pode chegar a mais, tá? Ele pode buscar mais, porque essa notícia esse discurso referente a juro negativo é praticamente uma antecipação da política monetária dos Estados Unidos. E notícias referentes à política monetária faz com que o mercado apresente grandes ondas de movimento. Eu costumo dizer que uma notícia relacionada a juros, ela pode fazer no gráfico uma onda 3 das ondas Elliott. Sabe, a onda 1, correção à onda 2, a onda 3 geralmente é a maior onda das ondas Elliott. E eu já presenciei várias vezes notícias referentes à política monetária sendo divulgadas e formando ondas desse tamanho no gráfico. Então eu acredito que o dólar ele pode chegar até aqui, ó, a 100.900 também, tá? Ou até um pouquinho mais, a 101, a pelo menos 101, né? Ou 100.900. Mas eu vou colocar 100.900 como um segundo alvo para esse momento, tá? São dois possíveis alvos que eu acredito que pode chegar o dólar. O extremo mesmo é 101, tá? Por conta dessa notícia aí referente a juros nos Estados Unidos. E o dólar, né? Até o discurso do Trump mudou com relação ao dólar. O Trump disse que um dólar forte é interessante, né? Foi até uma notícia que a gente acabou de publicar nessa manhã. E se o Trump, que é o Trump, que não gosta de dólar forte porque ele acha que é ruim para o sentido de concorrência, né? Significa que realmente até o cenário mudou de fato. E se a gente observar aqui um pouquinho, a gente tinha uma consolidação aqui no dólar americano, né? Tinha uma consolidação entre... Deixa eu ver aqui qual que é esse nível de preço aqui. A gente tinha uma consolidação de 100,450 e essa consolidação aqui 100,450 e 99,660, não, 660 praticamente. O dólar estava oscilando aí. Pode acontecer do dólar começar a cair daqui? Talvez, porque a gente está vendo aqui que o mercado já está tendo dificuldade de passar daqui, ó. Ele já apresentou uns candles de rejeição ali, já tem um candle dos vendedores aqui. Então a gente tem que ficar de olho. Mas, por conta da fala do Fed, eu acho que agora o mercado ele tende a apresentar uma valorização aí para o dólar, né? O USD-Yen, a gente estava vendido no USD-Yen, só que a gente saiu no stop gain, tá? A gente estava movendo o nosso stop, né? Tirando o negativo e colocando para o positivo, por conta do momento, né, gente? A gente está passando por um momento difícil. A gente está com mais operações perdedoras do que vencedoras, né? Essa semana a gente praticamente devolveu tudo e ainda ficou mais um pouco negativo, né? A gente devolveu tudo que a gente ganhou na semana passada, né?
e ainda está com um negativo um pouquinho maior do que antes, né? E no SDN a gente estava vendido, tá? A gente estava vendido, mas agora a gente já está... E por que a gente acabou que saindo no negativo aqui? Aliás, no stop gain, a gente ficou com um lucro aqui de 3 dólares e 66 centos, uma coisa assim. A gente vendeu ele aqui em cima. A gente vendeu ele por aqui, né? A gente vendeu dólares e compramos iene japonês, né? A gente vendeu aqui em cima. E a gente estava acreditando que o dólar poderia chegar mais ou menos esse patamar aqui, onde ele chegou, e um pouquinho mais abaixo, tá? Mas por que a gente saiu da operação? Porque a gente, como eu acabei de falar, moveu o nosso stop para o stop gain, né? E a gente estava acreditando que poderia chegar... A gente está vendo aqui, se vocês olharem direito aqui, a gente tem até uma espécie de cunha aqui. Ou a gente tinha pelo menos um canal de baixa, né? Aqui no SDN. E a gente acreditou que o dólar ia cair só para fazer o pullback e depois voltar a subir, tá? Fazer o pullback mais ou menos aqui por baixo. Fazer o pullback por aqui, ó. E aí a gente tinha jogado o nosso alvo aqui para baixo. Só que aí na medida que o dólar foi desvalorizando frente ao iene japonês, a gente foi descendo o nosso stop. E nessa pegou no nosso stop gain, né? Tirou a gente antes de chegar no nosso alvo, que era de 8 dólares e alguma coisa. E a gente ficou aí, né, chupando o dedo, vendo essa desvalorização que no momento eu não estava para ver. E foi isso, né? A gente acabou não pegando mais do que a gente poderia pegar no SDIN, tá? Então, a gente perdeu praticamente nas operações aí que não pegaram o nosso alvo, deixou de ganhar, melhor dizendo. A gente poderia estar com uns 15, 17, 16 dólares a mais, brincando assim. E aqui no SDN a gente não tem nenhuma operação aberta, mas a gente está pensando em fazer uma compra, e eu já vou explicar o porquê para vocês. O discurso do presidente do Banco Central realmente mudou tudo, né? Mudou tudo, eu não consigo mais olhar de uma forma pessimista para o dólar. E aqui no SDN está acontecendo uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Olhem essa consolidação aqui e olhem essa consolidação aqui. Eu vou destacar aqui. Tá vendo essas duas consolidações? Essa daqui. Essa que aconteceu aqui. E essa outra que aconteceu aqui. Vocês estão vendo alguma semelhança? Tem uma semelhança muito interessante de movimento aqui nessas duas consolidações. Perceba que aqui no início ela começou tendo nessa primeira, ela começou caindo aqui, né? Aqui, ó. Ela começou caindo, depois ela ficou meio consolidada, né? Depois apresentou um candle forte dos compradores, depois os vendedores empurraram o preço um pouquinho para baixo, e depois o dólar fez isso daqui. Deu essa porrada aqui para cima, né? Aqui está acontecendo a mesma coisa, o mesmo movimento. Primeiro uma queda, né? A gente vê uma queda aqui, ó. Depois um movimento de consolidação, né? Um candle dos compradores, os vendedores empurrando o preço um pouquinho para baixo, e agora a gente está vendo um candle dos compradores se formando. Então, eu estou acreditando que o dólar ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu aqui atrás, vai fazer isso daqui, ó. Né? Então, eu vou até fazer uma operação de... Eu estou tão acreditando nisso que eu vou fazer uma operação de compra agora aqui, no SDN, eu quero que vocês vejam, acreditando que o mercado vai fazer esse movimento, tá? Se ele não fizer, paciência, mas eu acredito que ele vai. E para encerrar o vídeo eu vou comentar mais duas operações que a gente fez e que não deram muito certo, né? Vou colocar aqui acreditando que o dólar vai chegar a 107 ien, né? Agora vamos ver se eu vou colocar um mini lote, um mini lote não, um micro lote de 0.01. Deixa eu ver aqui, porque tem que ficar dentro da gestão de risco, gente. Se não ficar dentro da gestão, não rola. A gente vai estar arriscando 5 dólares aqui se eu colocar um microlote de 0.02. Eu vou colocar um microlote aqui, 0.02. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E é isso. A gente pagou um spread meio carinho aqui, né? Mas paciência. E tá aí a ordem, tá feita, né? A gente está acreditando nisso aí no SDN. A gente está acreditando que ele vai fazer o mesmo movimento. Vamos colocar o alvo aqui, ó.
está buscando uns 10 dólares aí nessa operação. Ok? Então é isso. GBPUSD. A gente tinha feito umas operações aqui no GBPUSD, só que deu errado, deu tudo errado também por conta do discurso do presidente. Esse discurso do presidente do Banco Central mudou tudo realmente. A gente estava comprado, na verdade, né? Melhor dizendo, a gente estava vendido. No primeiro momento a gente vendeu, só que aí veio a Libra e estopou a gente, que foi mais ou menos por aqui, ó. Que o nosso stop estava próximo aqui a essa região. E aí a gente viu que ia pegar o nosso stop, né? De qualquer jeito, a gente falou, bom, vamos fechar, né? E assumir essa bronca aí, esse prejuízo. Foi aqui, na verdade, ó. Foi aqui nessa região aqui. A gente tinha vendido, né? Porque tinha rompido esse suporte. Daqui. Vou tirar essa linha aqui para vocês verem melhor. Tinha rompido esse suporte e a gente falou, bom, né? Vamos vender. A gente vendeu, colocou a projeção onde a Libra está neste momento, né, para vocês terem noção. Só que aí foi subir. O nosso stop aqui ia ficar caríssimo, ia ficar uns 10 dólares, 11 dólares e pouco. Então a gente colocou mais um pouco aqui para ver se o mercado já ia de uma vez, né? Só que o mercado ele veio subindo, subindo, subindo na intenção mesmo de não é na intenção de estopar a gente, porque o mercado está perseguindo a gente, é uma coisa que não existe, tá, gente? Mas ele veio subindo aqui e teria estopado a gente, porque o nosso stop estava mais ou menos por aqui, só que seria uma violinada, né? Ele ia pegar no nosso stop e ia cair. E foi o que aconteceu, né? Ele foi até aqui e depois caiu e chegou na região onde a gente acreditou que a Libra poderia chegar. Inclusive eu estava nesse dia, eu fui dar uma aula particular, né, para uma pessoa que fez um treinamento comigo, né, Sargento Trader, e eu tinha comentado essa operação com ele, né. Então, infelizmente, não deu para pegar aqui essa operação do GBPUSD, porque se a gente tivesse deixado com o stop aí, a gente teria sido violinado, e se a gente assumisse um risco maior, fugia do nosso gerenciamento de risco, então a gente deixou de lado. E agora na Libra Dólar a gente não está fazendo nada. Não tem nada aqui para o Libra Dólar por enquanto, tá? Agora comentar uma última operação, né, a do ouro. A do ouro foi uma coisa que, né, a gente também ficou frustrado, bem frustrado. E eu vou comentar aqui com vocês o porquê. A operação do ouro, né, que era melhor eu nem ter vindo ver esse gráfico, mas eu tenho que mostrar para vocês, né? Bom, acreditem vocês, a gente sofreu bastante aqui no ouro de novo, né? A gente tinha encontrado oportunidades aqui, só que o ouro ele, né, a gente não conseguiu ter sucesso no ouro, né? E agora está acontecendo uma coisa engraçada aqui no ouro, né? O que está acontecendo? A gente estava com uma perspectiva de alta para o ouro, né? E como vocês estão vendo aí, ele deu essa explodida aí, né? E chegou a bater agora 1.730 por onça Troy. Eu acredito que a partir desse ponto aí ele vai cair, né? Por quê? Porque não tem a escassez do ouro está muito grande, né? Em termos de vendas mesmo. Os fornecedores, como a gente já comentou, estão tendo dificuldade para acompanhar essa valorização do ouro. Muitas pessoas, mesmo o ouro sendo um ativo de segurança, ele está tendo essa escassez aí. Então, eu acredito que o ouro ele vai dar uma queda aí, eu não sei se vai ser agora, depois, mas eu acredito que pelo menos uma retração até 1730, 1720, 1718, eu acredito que acontece sim. Mas enfim, deixa eu comentar a operação do ouro aqui, que a gente tinha feito, que também foi bem frustrante pra gente. O ouro ele estava em queda, né? Ele estava em queda e cadê o local onde a gente fez a operação? Tem que mostrar para vocês. Também foi uma coisa muito decepcionante. Foi nessa região mesmo. Foi aqui. A gente tinha enxergado essa venda, né, pro ouro. Só que o que aconteceu? A gente vendeu aqui, ó. A gente vendeu aqui. Só que o que aconteceu? O ouro ele veio para estopar a gente, né? Ele subiu mais um pouquinho, ele subiu para cá, né? E o nosso stop ele estava mais ou menos por essas regiões aqui, ó.
E aí o que aconteceu? O ouro veio, estopou a gente, né? Ainda pegou pelo spread, né? Que o spread do ouro é um pouco caro. E aí pelo spread do ouro, ele veio, estopou a gente e só depois de pegar no nosso stop ele veio para cá, para onde a gente estava acreditando que ele poderia ir. Então, muchachos, essa semana foi muito chata, foi muito insuportável. 3 operações que poderiam ter pegado nosso alvo e não pegou. A gente também fez compras aqui no ouro e a gente só tomou stop. A gente praticamente sofreu bastante nessa região aqui, ó. Sofreu muito nessa região aqui. A gente tinha até algumas ideias de que o ouro poderia chegar onde ele está agora, mas a gente cansou, sinceramente, de ficar fazendo operações no ouro, porque é muito ruído. Como vocês podem ver aqui, ó, a análise ela pode estar até certa, mas é muito ruidinho que faz a gente ser facilmente estopado. Então, por exemplo, imagine se a gente entra aqui, ó, nessa loucura aqui. Entendeu? Olha o tamanho dos ruídos que o ouro tem. E outra coisa, o ouro ele não tá estranho. O mercado, o dólar se valorizou pelo discurso do presidente do Banco Central Europeu, não, dos Estados Unidos. E aparentemente o ouro está subindo horrores assim por conta do que ele falou também, porque ele comentou sobre a economia americana, que não ia crescer da forma que ele estava pensando. Então, quer dizer, as moedas reagem de um jeito, o ouro reage de outro, tá tudo confuso. Quando o ouro tem motivos para subir, ele não valoriza, aí depois vem um discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, as moedas desvalorizam e o ouro valoriza. Então, é uma coisa que ultimamente está muito difícil de acompanhar. E, sinceramente, eu não sei, eu não consigo mais ficar olhando para ouro, porque, primeiro que operar ouro com essa conta aqui é teimosia nossa ficar insistindo em ouro, porque operar ouro com essa conta aqui, sinceramente, não é uma coisa inteligente de se fazer. A gente até soube aproveitar, quando a gente teve a chance de aproveitar, só que agora, né, a gente está vendo que não tem muito o que se fazer, né, aqui no ouro. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Tem um triângulo aqui, né, que aparentemente está sendo rompido agora. E é um triângulo simétrico. Eu não sei vocês, mas eu odeio triângulo simétrico. Mas ele está rompendo aqui. Não confio, né, não confio mesmo em triângulo simétrico. E o que está acontecendo aqui é o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Triângulo simétrico basicamente é uma figura aqui que ela pode ser ou de continuação de tendência ou de reversão de tendência. Nesse caso aqui parece que é a continuação, né? E tá aí, ó. É um possível pullback para o ouro. Ou até 1.700, porque 1.700 se mostrou um nível de suporte bastante relevante para a commodity. Então, acredito que são 2 possíveis pullbacks aí para o ouro, tá? Então, gente, é isso. A gente está quase decretando bandeira branca para o mercado, porque está muito difícil. Mas é isso. A gente provavelmente vai encerrar essa temporada de novo. Esse não é o último vídeo, mas é o último mês do Trader Tranquilão, né? Porque a gente falou desde o início que seriam 3 meses de projeto. E provavelmente a gente vai fechar esse mês no negativo, né? Ou seja, a gente vai encerrar mais uma temporada no negativo. Ano passado foi em contexto da guerra comercial China e Estados Unidos, que complicou bastante a nossa vida, né, nas operações. E agora, né, veio uma crise, né? Então a gente saiu de uma situação complicada no ano passado e agora a gente está entrando em outra situação complicada, que é uma crise financeira internacional, né? Então, vocês viram aí que não foi fácil, não está sendo ainda. E aparentemente a gente vai encerrar a temporada negativo de novo, né? Mais uma vez, é a terceira temporada que a gente estaria encerrando, né? Se acontecer isso mesmo, que a gente vai estar encerrando negativo nas operações aqui, tá? Mas é isso, gente. É o que a gente tinha para falar hoje. Então, link das redes sociais a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Link da parceira aqui do Trader Tranquilão, né? Que é responsável por essa plataforma, XStation. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem melhor também. E também o link do nosso curso para você que está começando no mercado agora e que é um curso aí para desenvolver conhecimentos essenciais que todo trader precisa ter. Tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!